Se você não está sabendo, cara, eu acho que é impossível você não estar sabendo, só se você for de fora do Brasil. Mas como eu te disse, esse missionário chamado de Pastor Mirim, eu acredito que é Pablo Miguel Oliveira, mais conhecido como Miguel Oliveira. Ele diz que nasceu sem tímpanos e sem cordas vocais. Ele mesmo não acredita muito nisso. Talvez ele ouviu isso algumas vezes em casa, talvez, mas ele mesmo não acredita nisso. Quando ele fala sobre isso, ele baixa os olhos, muita língua para fora, apesar que a colocada de língua dele para fora é muito mais por ser um orador, ser um palestrante, ou seja, alguém que está acostumado a falar em público, e normalmente as pessoas que assim o fazem têm essa mania de lubrificar os lábios. Você pode perceber que muitos oradores profissionais têm essa mania. O primeiro que eu analisei e expliquei sobre isso foi o pastor Feliciano. Cara, tem muita coisa para se falar. Vamos ver alguns vídeos que viralizaram na internet e depois vamos analisar também um podcast específico que ele foi confrontado pelo, acho que também pastor, porque todo mundo é pastor, né? Todo pastor, missionário, tá? Mas enfim, acho que é pastor Jaime. Ele foi feliz em algumas perguntas, foi infeliz em outras, porque ele não soube fazer uma concatenação do que ele pensava, no que ele queria expor ali, mas ele foi bem. Os outros ali estavam meio que quando se perdiam, tentavam ridicularizar o pastor Jaime. Eu achei isso muito feio. Muitas vezes o pastor Jaime dava um bug na cabeça das pessoas, inclusive também do Miguel, e eles acabavam tentando ridicularizar o pastor Jaime. Ficou muito feio isso. Isso é uma das maneiras, e quando você não consegue ter uma razão racional sobre o tema, você ridiculariza o emissor em vez de discutir a mensagem. Muito usado na internet isso, né? E vendo pastores fazendo isso, é triste, é chato, é feio. Mas tudo bem, né? Tava ali dentro de um podcast, muitas vezes você acaba tendo uma liberdade poética, como se fosse ali uma mesa de bar, vamos dizer assim. Pastores no mesa de bar também não pega bem, sei lá, na mesa do cenáculo, tá bom assim? Então vamos colocar aqui o fone. Antes disso, né? Vamos para o Beba Água, beba muita água e taca ali play. Chegando aqui, pessoal, se você curte esse tipo de análise, é muito importante você se inscrever no canal. Perceba que muitas vezes, por falta de atividade, você está sem inscrição. Então note se você realmente está inscrito no canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Só isso não adianta para você receber as notificações. De fato, você precisa ser elegível. Como é que eu me torno elegível? Se tornando relevante. Como, Ricardo? Você comentando alguma coisa aqui, o que você acha disso tudo, e também dando o seu like. Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai começar a mandar mensagens para você. Outra coisa que está acontecendo me parece até que o Conselho Tutelar já foi para cima dele, acho que proibiu ele de aparecer na internet ou dele pregar, eu não sei, mas eu sei que tá um zum aí, que até o Conselho Tutelar foi em cima do garoto. Eu acho isso correto? Vocês vão ver até o final do vídeo. Então vamos ver aqui algumas performances, não só do Miguel, mas de algumas outras pessoas, até do próprio Marcinho, né, do pastor Marcinho, e até de algumas outras pessoas da internet, beleza? Bora lá? Algumas eu vou acelerar ou pular, mas eu fiz uma coletânea para a gente se situar por que esse garoto incomodou tanto as pessoas. E eu acho que eu vou trazer também um ineditismo que eu não vi ninguém falando, que talvez seja a charada porque tantas pessoas se incomodaram com o Miguel. Bora lá. Além de tantas outras coisas também. Vamos lá. Atenção. Taca ali play! Aí é o Miguelzinho com 9 anos de idade, já de terninho, já dentro de alguma igreja, né? Provavelmente a igreja Assembleia de Deus, né? E ele cantando, e canta bem, afinado ele, né? Olha lá. E de uma maneira parece ainda um pouco tímida, né? Não sei, ele parece estar com um celular, um tablet ali na mão, mas você vê que é um garoto que vive e viveu dentro desse universo evangélico. Vamos ver o próximo aqui que a gente tem. E aí, aqui ele começa a...
encorpar o rito da mensagem, né? Muitos pastores estão fazendo isso, estão colocando... Acho que os primeiros que eu vi fazendo isso, talvez, era comum, mas o primeiro que eu tive contato foi por conta da Igreja Universal, que muitas vezes eles se colocavam com jalecos. Aqui ele está com um jaleco, como se fosse um grande curador ali, de corpo e alma, e ele fazendo esse assopro, né, no microfone, esse... né, aqui... E o... Isso tem um apelo hipnótico, isso tem um signo sinal, não é legal fazer isso. Eu tenho até uma passagem, eu dava cursos de hipnose e uma vez um grupo de pastores foi aprender a hipnose e no dia seguinte eles vieram dizendo assim, olha, nós botamos todo mundo ali para deitar, né? E as pessoas, obviamente, né, estão ali extremamente suscetíveis, estão extremamente vulneráveis muitas vezes pela dor, pela esperança, por uma revelação, por uma cura. Então é muito fácil você hipnotizar pessoas assim. E eles acabaram dizendo assim, nós hipnotizamos e dissemos que foi o Espírito Santo. Cara, isso me bateu tão forte, cara, que nunca mais eu ensinei hipnose na minha vida. Por conta deste dia, cara. Porque eu falei assim, eu não quero participar disso. Eu já tinha ensinado outras tantas pessoas, inclusive outros líderes espirituais, mas esses podiam até estar me enganando. Isso tem mais de 10 anos. Mas eles diziam o seguinte, eu quero aprender para justamente identificar se aquelas pessoas ou até outras pessoas estariam utilizando de recursos da hipnose para fazer uma similaridade com línguas estranhas, com possessões, com revelações, com manifestações. E eu acho isso muito válido, é importantíssimo esses líderes espirituais aprenderem o funcionamento. Tanto é que eu tenho um olho clínico para saber se a pessoa está ou não em transe. Se a pessoa está... Até porque eu coloco pessoas em transe há pelo menos... desde 2004, então já tem 21 anos, né? É isso? 21 anos eu coloco pessoas em transe. Eu tenho até no meu livro aqui, o Crenças, para quem quiser ver uma parte dessa habilidade, esse meu livro aqui. Então aqui você tem transes profundos, transes superficiais. Para quê? Para ressignificação de trabofobia e tudo mais, é o Crenças, e esse livro aqui eu relato casos verídicos ali, e eu já fazia, nessa época que eu escrevi o livro, óbvio, muitas dessas terapias com a hipnose, com a base da hipnose. Porque a hipnose em si não é uma terapia, ela é um caminho para que você baixe a massa crítica. Então eu tenho um olho clínico para saber se as pessoas realmente estão em transe ou não. E, senhoras e senhores, se você quiser já, logo de início, que eu dê algum veredito, muitas vezes o Miguel não estava em transe. É até triste dizer isso, e depois eu vou dizer o porquê, mas já não pare o vídeo aqui e já... então o Ricardo é contra ele, tal. Não necessariamente, mas muitas vezes ele não estava em transe, ele não estava tomado. É até chato falar isso, mas não são todas as vezes que ele estava tomado pelo Espírito Santo. Pode ser que ele seja tomado pelo Espírito Santo, pode ser. O que eu vi, muitas das manifestações não eram verídicas, não eram reais. Pode ser que ele tenha o dom da revelação, o dom da profecia, que Deus o usa, ou usou em algum momento, porque também, quando você mexe com o sagrado e você não honra o sagrado, o efeito rebote é muito forte. Pode ser, talvez, até que isso seja um recado de Deus para que ele repense nas suas atitudes. Mas vamos lá. E aí ele fica falando essa frase, que na realidade parece que o primeiro que disse essa frase foi o pastor Marcinho. Então ele fica repetindo, of the king, né? E são palavras desconexas, né? Então, of the king, the power, the man, the best. Né? Alguns professores de inglês até traduziram para desligar do rei, o poder demandou o bastardo, o rei, a fada, ou o fairy, que seria o fairy train lá, enfim, ou outras pronúncias. Demá pode ser a lady, pode ser o louco, mad, né, do louco, enfim, são palavras desconexas. E nesse ponto ele diz que estava em transe.
não estava. E quando eu falo transe, não importa se é um transe sagrado ou um transe humano. Mas aquilo não estava em transe. E mais ainda, quando ele diz que estava e ele diz todas essas palavras, depois lá no podcast ele está dizendo, não, eu falo essas palavras porque eu quero, ou porque foi de uma questão de profecia para dizer que as pessoas iriam para aquele país. O Marcinho uma hora quis falar, Nagoya é minha, como se Deus estivesse usando a boca dele, né, a língua dele. Nagoya é minha, o Japão é meu, ele começou tiquiti, cocotó, querequete, paracapá, ele achou que estava falando em japonês, sei lá. Então essas coisas que não pegam bem. E aí o Jaime fala muito sobre isso, né, o pastor Jaime? Que é isso que vai dar margem do profano, é isso que dá margem da blasfêmia, é isso que dá margem à crítica. Porque, cara, não precisa ter revelação em todo culto, não precisa ter profecia em todo culto. Pelo contrário, eu acho que seria coisas extremamente, muito mais pontuais. Até o falar em línguas, você tem que estar num êxtase absurdo, né? O falar em línguas não precisa, não tem necessidade de estar em todo culto. E principalmente destacar isso para a multidão. Mas vamos lá, então esse The King a gente já sabe que não está falando em línguas, é proposital, é pensado e é racional. Tanto é que depois ele fala, eu posso falar a língua que eu quiser, simplesmente são palavras, como eu poderia falar, ele falou em francês, poderia falar em árabe, enfim. Então, só que quem está olhando parece que ele está falando em línguas daquela nacionalidade. Como foi relatado na Bíblia isso com os apóstolos, que os apóstolos começaram a falar na língua nativa das pessoas que estavam lá, e não em línguas incompreensíveis, não na língua dos anjos, né? Como já dizia Paulo, né? Se eu falasse a língua dos homens, as línguas dos anjos, sem amor eu nada seria. E eu acho que o que está faltando aqui é amor, é um pouco de humildade. Mas existe uma diferença entre falar em línguas de cada um que estava ali ouvindo, ou seja, as pessoas ouvirem na sua própria língua nativa e falar a língua dos anjos, né, em línguas não de compreensão humana. Vamos lá. Tá vendo isso? Cara, não está em transe. Não está. Tem uma águia de fogo aqui dentro? Olha lá, tem uma água de fogo aqui dentro, e aí... E esse é muito clássico de signo sinal, de você colocar e despertar uma emoção não sagrada, mas secular. Sabe o que é engraçado? Que essa águia de fogo, ela tá falando lá de vocês dois aqui, ó. Arabatepe! Essa águia de fogo tá falando lá desse homem aqui. É engraçado que essa águia, parece que ela segura uma Bíblia na mão. Gente, é narrativa, é um texto, né? Improvisado ou não, é um texto. Não está em transe, não tem, o sagrado não tá aqui nesse momento. E alguém ainda fala, meu Deus, né? Para ainda dar, e ainda a musiquinha de fundo para dar toda essa estrutura de mudança de consciência. Põe essa Bíblia em cima da cabeça dele. Sabe o que Deus está falando assim para mim? Não é para abandonar o meu altar. Eita! E aí faz esse olhar, aquela menina faz muito isso também. Inclusive, eu até falei para aquela Vitória, lá, como é que chama a menina? Vitória Souza. Muitas vezes ela usava metáforas modernas e eu falava, cara, não há problema nenhum. Eu cheguei até a comentar no perfil dela, eu falei, poxa, não, acho que eu até comentei, até em DM. Eu falei, cara, siga. Eu achava interessante, eu achava bacana. E muitas pessoas criticando, falta a Bíblia aí, falta a Bíblia. Eu não gostei quando ela começou a vender algum tipo no stories dela, ela vendia sorteio. Por isso que eu falo, cara, às vezes a pessoa, ela tá no caminho da santidade, da retidão, mas aí vem a ganância, né? Vem a soberba. O diabo ele atenta, né? O diabo ele sopra e ninguém tá livre. Até Jesus foi ali tentado pelo diabo. Jesus, cara, se o diabo chega em Jesus, não vai chegar nessa galera? É lógico que chega. Em qualquer líder religioso, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. E quando eles estão ainda nessa construção de personalidade, principalmente ele pode achar que realmente ele está tendo dons proféticos, mas na realidade é algo que está vindo da cabeça dele, dessa soberba. Pode ser que ele tenha um transtorno de personalidade narcisista? Pode. E aí você tem um ciclo perfeito, né? Onde você é estimulado desde criança. Porque é o seguinte, cara, vamos jogar muito limpo. Quais são as possibilidades, por exemplo, de um garoto periférico mudar de classe? É o sonho de muita gente, sabe o quê?
que ele faça uma faculdade, que ele arrume um emprego bom, mas muitos querem que ele seja um jogador de futebol. É quase que um encurtar o caminho, é quase que você pegar um atalho. Porque o jogador de futebol ele vai melhorar a família inteira, principalmente os pais. E no mundo evangélico, é normal, é muito comum crianças mimetizarem os pastores. Então você vê lá crianças com 3 anos, 4 anos, 5 anos, como se estivessem ali pastoreando. E muita gente acha bonitinho e tal, mas outros estimulam, porque se ele virar um pastor e se ele abrir a igreja dele, cara, é um mudar de vida para todo mundo. E ele vira quase que um passe. Sabe aquela coisa do garoto prodígio? Que o olheiro vai ganhar uma grana, o empresário vai ganhar outra e tudo mais. O pastor é a mesma coisa. Esse pastor mirim, ele divide uma grana na igreja que ele congrega, o pastor que indica, que é o pastor primeiro dele. Então, vira quase que um negócio mesmo. E a esperança é que ele vire um Neymar. Entendeu? Como o Neymar no futebol, você tem esses garotos e meninas que se tem o dom, e ele tem o dom da fala. Esse garoto ele é extremamente desenvolto, ele é muito bom, ele tem a habilidade da oratória. Ele tem, e muito. Quisera eu ter essa habilidade já com 15 anos. Eu vou te falar, eu dou treinamento profissionalmente há 12 anos para profissionais da oratória, para quem quer perder o medo, mas também para grandes CEOs, para pastores, para políticos, para outros palestrantes. E eu vou te falar, esse garoto está num nível acima de 90% das pessoas que eu já treinei. É tipo assim, a cada 10, só um está acima do poderio de congruência, de concatenação, de fluência, de improviso. Ele tem muito a aprender ainda, mas ele está à frente de muitas pessoas que eu já treinei marmanjos, viu? Ele tem um poder de cognição muito boa, de fluência, inclusive até de estudo bíblico. Ele traz muitos estudos bíblicos de uma forma muito rápida, muito precisa, não é só jogado ao léu. Né? Eu já vi um pastor aí que está ficando famoso por debates e tal, que ele traz alguns versículos bíblicos, até com uma profundidade, mas sem ligação nenhuma com o que ele está falando. Então parece que é bonito, né? Porque ele fala o verso, ele fala o capítulo, o versículo e tal, não sei o quê, e tal. Só que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Ele não. Ele traz, vocês vão ver aqui, daqui a pouquinho, ele traz referências extremamente embasadas, extremamente fiéis e lógicas. Só que, de novo, é um moleque de 14, 15 anos. Vamos ver mais pra frente? Não é pra jogar fora o dom que eu te dei. Porque uma vez pregador, sempre pregador. Se eu estiver mentindo, fala que eu sou mentiroso. E aí, gente, ele joga muito também com um negócio que a gente chama de viés da confirmação. Se ele falar 5 coisas erradas, mas falar uma certa, a pessoa fala, nossa, ele falou comigo porque ele acertou. E tem várias coisas também que são meio genéricas. E a pessoa às vezes acerta, porque ela está na emoção, ela quer que fale. E ela foi escolhida no meio da multidão, entende? Então tem muitas coisas que a gente usa, inclusive, na leitura fria, na leitura quente, nesse, como eu falo, viés da confirmação, o vai e volta, bifurcação, e ele usa muito disso. Como eu já vi outros tantos usarem também, como já fiz análise, inclusive, aqui no canal, de um canal que só fazia isso com as pessoas. Então, de novo, eu não estou descartando que esse garoto possa ter realmente a revelação do Espírito Santo e tudo mais, mas eu acho que ele está brincando com o sagrado. E isso não é bom. Inclusive com uma soberba e uma arrogância muito grande, muito análogo ao narcisismo. Muito análogo. E ainda foi fomentado pela igreja que ele frequenta, pelo pastor direto, de forma consciente ou inconsciente, não sei. Gostaria muito de ver um culto, de verdade. Pastor Marcinho, gostaria muito de ver um culto da sua igreja. Eu gostaria de ver o próprio Miguel pregando. De verdade, eu gostaria muito de ver. Com total respeito. Eu não vou lá para analisar ou para duvidar. Eu quero apreciar. Vamos lá. Eu vi a perseguição. Gente, falar em línguas, cara... Quando a gente vê da questão bíblica, não é assim. Você não fala em línguas e para. Você não fala em línguas em algum momento e depois volta. É algo que, quando você está na frente, realmente, de uma situação, com esse religare, com essa força,
né? Assim como em Pentecostes, é arrebatador. Não é assim, liga, desliga, acha frases desconexas, vocábulos desconexos, sonoridades desconexas, entendeu? Que você vê que há um padrão, né? Inclusive há um padrão fonético do pastor ou daquela igreja. Não é assim. Vamos lá. O que você sofreu, eu vi quem se levantou. Olha lá. Tá vendo esses padrões fonéticos? Vamos lá para frente. O que a gente tem aqui? Aqui que acho que ele vai... Ah, será que é aqui que está o pastor dele? Tem um rapaz aqui fazendo análise. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui que acho que é o Marcinho, hein? Vamos lá, atenção. Agora Grita glória. Tem. O profeta está dizendo. E é isso que você vê que é muito parecido com o Miguel, né? Que agora é o profeta que está dizendo. E se o profeta está dizendo, abre a boca, igreja, e dê glória. Se você não der glória é porque você está com inveja dessa pessoa. E acho que ele também tem essa mania de falar algumas palavras desconexas em outras línguas. Vamos ver? Oh, is my Cambria of the Oh, is my Cambria of the King. me parredibo. Fedeziba octabra pambia. Na hora que desce, ela não está falando nada, cara. Então, o que é isso? Nesse momento, o espírito está falando uma língua nativa ou ele está falando em línguas estranhas? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, mas Deus pode tudo. Claro que pode, mas você vê que há muito mais racionalidade humana do que um religare divino. Está muito racional. A gente percebe. Até o outro tá rindo lá atrás. Olha aqui, ó, o rapaz está até rindo aqui atrás. Ó. E esse parac, tabaco, cacarejo, cacaraca. Porra, ele vai fazer isso daqui a pouco. Outro, não sei se eu tenho aqui, que ele fica nesse taracatá, paracatá. Você entendeu? Cara, isso não é manifestação, cara. Definitivamente, eu posso afirmar para vocês, não é manifestação. De novo, eu tenho um olhar clínico para isso. São mais de 21 anos fazendo transe, ensinando, analisando. Isso não é de forma metafísica, não é. É completamente racional e humano. Aí o rapaz já começa a brincar aqui. Vamos ver o que tem aqui. o povo conhece o Miguel do The King, do The Power. Como é que é completo lá? O Miguel do The King, The Power? Não vou falar não, irmão. Isso acho que ele foi no dia anterior e depois no outro dia ele vai falar com o James, né? Mas fala, não vou falar, irmão, por que esses dois estão tão alinhados a ele? Porque eles chamaram para pregar na igreja deles. E aí, como é que faço? Então eles têm que estar muito alinhados, entendeu? Agora, como é que é isso, irmão? E ele fala, não vou falar não. Vamos ler? Não tem problema. Tu falou pro Trovão isso. Você quer me causar problema. Você quer polêmica. Não quero não, mas é que é The King, The Power. Ele ia falar que é o que? É engraçado? É que você consegue lembrar tudo lá. The King, The Power. Você consegue lembrar tudo? Claro, porque não é divino. Se você está falando em línguas estranhas, se você está deitado no Espírito, se você está tomado pela força do Espírito, é uma coisa até irracional. É sobre-humano, é sobrenatural. Não dá para ser uma frase decorada, como é e como a gente vê. Não lembro não. Não lembro não. E aí ele tá brincando, tá desdenhando. The King, The Power. Você vê que ele até empurra o microfone, ele sabe, ele lembra, ele foi até lembrar, né? Não, mas isso aí não é mistério não, pô, é em inglês você falou. Fica brincando com os mistérios. Não, isso aqui não é mistério. Então, ficar brincando com os mistérios. Quem tá brincando com os mistérios, né? É mistério com Deus isso aqui, The King, The Power? Não é o idioma. É inglês. É o idioma. É inglês, mas é mistério. É inglês. É mistério. Deixa ele aprender com os vasos. Vamos voltar aqui. Deixa ele aprender com os vasos. Deixa eu aprender com os vasos. E ele tá rindo, tá tirando uma barata da situação. Cara, você não pode brincar assim. Se realmente é algo divino, você tá rindo do Espírito Santo, você tá rindo dessa revelação, você tá rindo desse poder. Você vê que não conecta, não é legal isso. Aí depois pronto, aí vem como se tivesse, sei lá, uma entidade ali recebida. Olha como ele olha. E olha o rito da mensagem, né? Pra que essa roupinha? Tá com uma respiração bem aqui em cima, já deve ter feito alguns pulinhos, alguma coisa. Olha esse olhar, cara. Isso é um olhar divino? Isso é um olhar de graça? Isso é um olhar de compaixão, de ágape? Não, não é.
Não é, definitivamente não é. Você ainda faz um tum no mesmo ritmo da música. Ó. Não, não tem, não tem. Isso é memitismo, isso é simulação. Não há nenhuma mudança. Vocês não têm ideia de quando a pessoa está em transe, de forma humana ou sagrada, toda a fisionomia, toda a fisiologia muda. Mas muda que assusta, que você fala, eita, eita. Você fala assim, isso não é humano. E aqui ele está andando tranquilo, simplesmente soltando vocábulos. E as pessoas fragilizadas, elas vão atrás. E outra, é bíblico. Paulo até dizia, quando você falar em línguas estranhas, se não tiver a tradução, de nada serve. De nada serve. É, terequetê, terecatá, taracatá, baratapá, parapapá, tacutu, patavá e vatapá. Vamos aqui pra frente aqui. Vamos lá. Esse é o Marcinho, o pastor que pastoreia ele. Eu tiro o cansaço das tuas costas. É Minaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanito, Eteru, Ocanaiotô, Ocataniocô. Ele acha que tá falando em japonês. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu. Tá vendo? Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu, Nagoya é minha. Por isso que ele achou que estava falando em japonês, né? Agora, se ele tivesse tomado pelo Espírito Santo, ele realmente ia falar em japonês. Ele ia falar em qualquer língua nativa. E aí você vê quantas vezes você viu isso acontecendo. É meu e Nagoya pertence a mim. Tá vendo isso? E ele volta achando que tá falando em japonês. Alguém disse... Aí o rapaz ali embaixo dá até risada. Não volta mais para of the king, the power, the man, the best, he king, the fairy. Fire, kiss my... A América tá na minha mão. Tá vendo? E aí fala, olha, a América tá na minha mão, vou falar agora em inglês. E não fala. Eu abro a fronteira a hora que eu quero. Você tá entendendo o memitismo? Isso que o James até falou, pô, é engraçado, parece que é em algum momento que ele fala da escola, eu acho que é perto de 25 minutos, ele fala que parece que é uma escola, parece que é uma doutrinação, uma lavagem cerebral, o pastor James fala, né? E é o que mais parece, né? Que é um aprendizado consciente e inconsciente de como tem que ser as coisas. E achar que é só de uma questão do Miguel, não é. Esse pai mesmo expondo a filha, né? E a menina falando, eu estou vendo aqui. Vamos ver. Eu tô vendo uma caneta de ouro agora. Olha aí. Eu tô vendo uma caneta de ouro agora, assina assim, aprovada. 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 Deus manda te dizer. Ó, Deus tá me mostrando. Ó, Deus está me mostrando. Deus tá me... É mimetismo. Ela frequenta esse lugar assim. Enfim, vamos lá. Me mostrando a letra A, a letra B, a letra A, meu Deus. Aí ela já não lembra, né? Como é que... Eu sou letrando aqui no Caldeirão do Uki, gente. Vamos lá, valendo R$100 aqui de doação. Qual que é a próxima letra, garota? A letra R, aprovada, aprovada. Olha lá, aprovar. Qual que é a próxima letra? Deus tá me mostrando a letra O. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A letra B. A letra V. E a letra A. Como que fica? Aprovada! Aprovada! Errado. Vamos aqui. Marcos Chiesa está certo aqui, né? O soletrando. Não tá. Mas é uma menina, uma criança, né? E ela se confundiu e já falou, não, Deus soprou até a metade. Deus desistiu. Falou, não quero mais falar com você, não. Olha lá, e o pai, meu Deus. Meu Deus, show, chega lá, lá. Pode chamar de palhaçada, pode chamar de brincadeira. Olha lá, pode chamar de palhaçada, pode chamar de brincadeira e vão chamar, porque tá faltando o sagrado, né? Vamos ver agora de novo. Não. Olha o olhar, cara. Olha lá, os trejeitos e os toques, extremamente racional.
composição do microfone. Você acha mesmo que o espírito, ele quando tomado, ele vai se preocupar com as coisas terrenas, com o corpo físico, com o microfone? Não, não vai. Não vai, garanto para você. Eu já vi manifestação. Ricardo, você acredita? Acredito. Ricardo, você acredita em milagre? Acredito. Você acredita em revelação? Acredito. Acredito. Você acredita na manifestação do Espírito? Acredito. Vocês não têm ideia como eu acredito. E é bem diferente disso. É o Michael Jackson agora, gente? Que é isso? Meu Deus do céu, tá andando pra trás de ré. Tem um varão andando comigo aqui dentro. Sonário, eu posso parar agora? Essa é a outra pastora, cheia de probleminhas e tal, e também às vezes tomada até pela histeria. Também, cara, essa aqui acho que é a mulher do Marcinho, não tenho certeza. Posso parar agora? Não. Ah, não? Parar? Ela bala sua cabeça assim, ó. Não, deixa eu te falar. Se você parar, Deus te pega. Deus me pega. E a senhora também. Essa moça tem vários problemas, acho que ela faz hemodiálise, acho que ela tem um olho, inclusive, cego, enfim, ela tem vários problemas no braço por causa da hemodiálise. Cara, é complicadíssimo, você entendeu? E eu vi gente, enfim, não vou nem falar, mas depois vamos ter a conclusão de tudo isso, né? E o porquê, talvez, de tanta perseguição. Eu acho que eu descobri o porquê de tanto. Depois, o resto, a manada vai atrás. Mas um garoto crescendo do jeito que estava crescendo, expandindo, tendo tantos seguidores. Ano que vem é 2026. Não sei se isso remete a alguma coisa para você. Só que depois que você estoura o estopim, a manada vai atrás, né? Depois que estoura a porteira, a manada vai atrás. Mas eu acho que eu consegui destacar um negocinho aí que dá toda essa explicação. Por que esse menino viralizou tanto? Também. Porque isso existe a toneladas no mundo crente. A toneladas. Não é de hoje, não é novo. Mas por que ele? Por que exatamente ele? Né? Ai, ô Cantaramaia. Pronto, vamos lá pra frente. Aqui que ele fala The King of the Power. Acho que aqui que viralizou muito essa parte. Né? Peraí. Caixa Econômica Federal, eu mando no Bradesco, eu sei até quanto tem na conta de vocês, e digo, eu tô mandando a providência, o meu nome pra vocês. Você acha mesmo, com toda a fé que você tem, Deus pode tudo, sim. Se você for só por essa linha, mas você acha mesmo que essa especificidade de eu mando no Bradesco, eu mando na Caixa Econômica, eu mando na... E aí quando precisa ser específico, exatamente aí não é. É Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aí aqui o pessoal brinca, né? O professor e o aprendiz. Vamos lá, o Marcinho e depois o Miguel. Olha lá, já sabemos de onde vem o... Você sabe que esse tipo de respiração, pode dar uma hiperoxigenação e você realmente começar a sentir tonturas e tudo mais e até cair. Tô colocando ele dentro da outra América. Of the King, the power, the man, the best. You King, the fair is my... Exatamente quase a mesma frase, né? Of the King... como é que é? Of the King, the... como é que é a segunda parte? É of the King... esqueci agora, mas enfim. Of the King, the man, the best, Gosma. Né? Ele não volta mais pra... O power of the King,
The power demanded the bastard. Demand the bastard. Né? Mandou o bastardo. Of the king, the power, the man, the best, he king fairy. Fire, kiss my. A América tá na minha mão. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the mine. Será que o Espírito Santo é tão limitado assim para falar sempre as mesmas palavras, na mesma ordem? O Espírito Santo é tão limitado assim e não conseguir nem falar como na Bíblia diz que os apóstolos eles falavam na língua nativa de cada um que estava ouvindo? É tão limitado assim